Bom dia, galera. Esse é mais um Meditando em Deus. Hoje continuamos o estudo da carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, de 13 a 16. Olha que coisa maravilhosa esse texto das Escrituras. Estou lendo na Bíblia a Mensagem, da Editora Vida, uma versão segundo Eugene Peterson, uma versão muito clara, fácil de se compreender, para abençoar a sua vida e o seu coração. Assim diz a palavra, Gálatas 1, de 13 a 16. Estou certo de que vocês ouviram a história da minha vida, quando eu vivia no judaísmo. Na época, eu perseguia a igreja de Deus, e meu objetivo era destruí-la. Ninguém me superava no apego às tradições dos nossos antepassados, mas Deus tinha planos para a minha vida. Quando eu ainda estava no ventre da minha mãe, Ele me escolheu e me chamou, por sua graça cheia de generosidade. Por sua intervenção, revelou seu Filho a mim, para que eu o anunciasse aos outros povos, os que não são judeus. Olha que maravilha, amados, esse texto lindo das Escrituras. Nós vemos aqui Paulo rasgando o seu coração diante dos irmãos que se encontravam na região da Galácia, aquela região ali onde hoje é a Turquia, antigas colônias romanas na região da Grécia, da Macedônia, naquela região ali. Como é interessante, Paulo fundou várias igrejas ali, e ali nessa carta, aquelas igrejas, Paulo revela a misteriosa e maravilhosa história da sua vida. Como é tremendo entendermos que cada um de nós temos uma história de vida. Cada um de nós temos uma trajetória com Deus. Deus é um Deus de história. E Deus quer ter uma nova história, uma história maravilhosa na sua vida, se você caminhar com Deus. Você talvez tenha vivido uma vida difícil no passado, uma vida debaixo de muita maldição, muita situação difícil, sofrimento, horror, coisas horrendas, traumas, complexos, feridas na sua alma no passado. Só que a partir do momento que você se entrega para Deus, que você começa a caminhar com o Senhor Jesus, Deus tem uma nova história para escrever na sua vida. Você não tem como mudar o passado. Você pode superar o passado, deixar Deus transformar o teu presente e ter um novo futuro, um futuro abençoado com o Senhor. Então Paulo fala assim, vocês conhecem a história da minha vida. E ele começa a descrever, ele diz assim, olha, eu persegui a igreja, e o que eu queria na verdade era destruir a igreja. Olha só, amados, como é tremendo isso, né? O que é um homem debaixo da cegueira religiosa? Ele é capaz de fazer loucuras, até destruir o próprio povo de Deus, achando que está fazendo certo, achando que está agradando a Deus, mas está debaixo de uma cegueira religiosa, uma cegueira espiritual. Está movido por um espírito de religiosidade, onde por detrás está Satanás e seus demônios. Como é tremendo nós sermos libertos dessa cegueira religiosa, sermos libertos de todas as tradições religiosas que nos oprimem, que nos cegam, que nos atrapalham na vida cristã. Deus não veio aqui instituir uma religião, não. Deus veio instituir uma relação íntima e pessoal com o homem, através do seu Filho, Cristo Jesus, que veio e morreu na cruz para nos salvar, e ressuscitou dentre os mortos, para nos dar uma nova vida com Ele. Então olha o que a cegueira faz. Leva a perseguir os irmãos, o povo de Deus, e Paulo queria até destruir. Tudo isso porque ele era apegado à sua religiosidade, uma religiosidade cega, uma religiosidade vã, uma espiritualidade que é externa, mas não é interna. Porque tudo isso ele fala aqui que ele era apegado às tradições do judaísmo, as tradições religiosas, as tradições que foram passadas pelos seus antepassados. E assim infelizmente, muitas pessoas no mundo de hoje, eles se apegam a uma herança familiar, há uma tradição que se passa dos pais para os filhos, há uma religiosidade fútil, uma religiosidade que não é verdadeira, porque a Bíblia diz que a verdadeira religião é não se contaminar com o mundo e ajudar os órfãos e as viúvas. Essa é a verdadeira religião, que é a verdadeira religare,
A palavra religião significa religar, restabelecer uma relação entre Deus e os homens. Isso só é possível através de Jesus. E aí Paulo continua nos dizendo, olha, mas Deus tinha planos na minha vida. Então fala de uma intervenção divina, uma intervenção soberana de Deus, onde ele fala que Deus havia separado Paulo como grande apóstolo, maior dentre os apóstolos do Novo Testamento, por mais que não foi discípulo de Jesus, pela vontade soberana de Deus. Paulo foi separado desde o ventre da sua mãe, desde o ventre. Deus tem planos na sua vida, Deus tem um projeto para você. Você não está aqui por acaso, querido. Deus tem um plano para a tua vida, um propósito, um projeto. É te fazer cada dia mais parecido com Jesus. É ganhar a tua alma e o teu coração, salvar a tua vida e te fazer um agente de milagres, um ganhador de almas, um reconciliador de corações, alguém que vai fazer a diferença nessa geração, porque Deus tem planos para nós. E nós vemos isso muito claro na vida de Paulo, um homem que era religioso, cego, apegado às tradições, mas quando encontrou com Jesus no caminho de Damasco, ao meio-dia, Deus interviu, o escolheu, o chamou pela sua graça maravilhosa. E assim é comigo e com você, querido. Deus te chamou com a sua graça maravilhosa, Deus te escolheu com a sua graça maravilhosa. Deus tem um projeto para a tua vida, Deus tem planos para vocês, e os planos de Deus são extraordinários para a nossa vida. Entenda isso, eu sou escolhido de Deus, você também. Eu sou chamado por Deus, você também. Tudo isso fruto da graça cheia de generosidade, como fala Paulo aqui, a graça maravilhosa de Jesus, que nos escolheu e nos chamou para nos revelar o Filho de Deus, Jesus Cristo. Uma intervenção que Deus fez na vida de Paulo, com um propósito, revelar o Filho. Porque se Ele não revelar o Filho no seu e no meu coração, esse novo nascimento, esse novo tempo, essa nova história não acontece na nossa vida. Vamos ser religiosos, vamos continuar debaixo do pecado, debaixo da escravidão do mundo, fazendo coisas erradas de segunda a sábado, domingo indo na missa, na igreja, no culto, mas a nossa vida não mudando em nada. Quando o Filho é revelado em nós, nós mudamos, nós somos transformados, nós nos arrependemos. E aí então, com a revelação do Filho no nosso coração, na nossa vida, começamos a anunciar essas boas novas, começamos a exercer a escolha soberana de Deus, o chamado de Deus na nossa vida. Lembre-se disso. A minha oração é essa, que você consiga compreender, como todos os santos e como Paulo entendeu, o grande apóstolo Paulo aqui em Gálatas, que Deus tem uma nova história para você, que por mais que você tenha vivido uma vida religiosa, Deus é muito maior do que qualquer religião. A religião às vezes atrapalha a vida com Deus. Se você for liberto da religiosidade e entrar na verdadeira espiritualidade, que é essa revelação do Filho, eu tenho certeza que a tua vida será tremendamente abençoada e os planos de Deus para a sua vida se realizarão. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus ministre essa palavra ao seu coração e que você exerça o chamado e os planos de Deus para a sua vida. É o que nós oramos diante do Senhor, intercedendo por mim e por você, em nome de Jesus. Visite o nosso site, jovensdabetel.com, ou se não, meu site pessoal, www.pastorgiovanni.com, e seja abençoado em nome de Jesus.